Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, Jesus conta a seguinte parábola, muitos conhecem, mas para quem ainda não conhece, vou ler para vocês. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome, desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ele estava longe, seu pai ouviu, e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai: Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer suas ordens. Durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando ele volta a ser seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo? Olhe, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Vamos falar sobre o pecado não compensa. O pecado é rebeldia contra Deus. O filho pródigo, que é o título dessa parábola, tinha tudo na sua casa. Tinha tudo do bom e do melhor, era dono também, tanto que ele pegou a fortuna, mandava, mas resolveu conhecer lá fora. E pecado é isso. Pecado é abandonar o pai e querer viver para si, querer ser o dono, ser o próprio Senhor. Isso é rebeldia. Pecado é uma terrível ingratidão a Deus. Tudo que Deus te fez, deu o filho para morrer em seu lugar. Amor incondicional, amor sem igual, incomparável. Nós não merecíamos esse amor, isso é graça de Deus para conosco. E você se volta contra Deus, acha que pode tomar conta de si mesmo. Vou lá fazer o que eu quero, não quero mais viver debaixo do senhorio de Cristo. Rebeldia contra Deus que te amou e te ama demais. Você não merecia, nós não merecíamos o amor tão grande de Deus. E no princípio, a farra do pecado é boa. No princípio, a farra é boa. Era boa quando, já que ele saiu da casa, o filho pródigo, foi viver com as prostitutas, foi gastar com as meretrizes, prostitutas, beber demais, bagunçar. No começo é bom. E há prazer no pecado durante algum tempo. Tem um limite, tem um tempo. Depois, os prazeres do Egito começaram, Hebreus 11:25 fala, os prazeres do Egito, um tempo era bom, mas depois viram que estavam sendo escravizados, estavam sendo machucados, morrendo, se acabando. No começo é bonito,
Porque se não for bonito o pecado, ninguém vai nele. Então ele se mostra lindo, maravilhoso, bonito para você cair nas garras. Depois você é laçado e quer sair. E muitas vezes não consegue. Fica escravo. O pecado também é enganoso. O pecado nunca cumpre o que promete. Ele fala que vai te dar alegrias, mas a alegria é passageira. Só naquele tempinho que você está ali, depois você vai para casa, entra em depressão, tristeza, culpa. Não é alegria verdadeira interna como temos em Jesus. O pecado é mentiroso. A serpente disse para Eva: certamente não morrerão, mas morreram para Deus. A fome veio repentinamente e o filho pródigo começou a passar necessidade. Prometeu que viveria para sempre livre, mas ele começou a passar necessidade. Teria fartura para sempre, mas não teve. O prazer do pecado desaparece. E diz lá em Hebreus 3:13: nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado escraviza. Nós éramos escravos do pecado até que Jesus nos achou, nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para ser livres com Ele. Era filho rico, tornou-se escravo, servo de um patrão ruim. Pecado que escraviza. Fez ele ir lá se humilhar, viver como porco. O pecado promete liberdade, mas dá escravidão. Você não consegue mais sair daquelas, fazer aquilo que te machuca, fazer aquilo que faz mal para você, que um dia você vai ver a consequência. Porque não há liberdade longe de Deus. Não se acha realização longe de Deus. É só em Deus que temos sentido a vida. É só em Deus que temos alegria verdadeira. É só em Jesus que temos realização, que temos liberdade de verdade. Porque a palavra de Deus diz em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que temos que conhecer é Jesus, que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pecado rouba o nosso tempo. O filho pródigo desperdiçou muito tempo da sua vida ali fora, longe do casa do Pai, longe da liberdade verdadeira, longe de viver, ele sendo o Senhor, e passou a ser escravo do pecado, longe de casa, perdeu muito tempo. O tempo gasto no pecado é desperdiçado para sempre, não volta mais, é desperdiçado. O pecado humilha. O filho pródigo passou a trabalhar num emprego humilhante, como falei. De homem digno, honrado, senhor dos empregados do pai, rico, milionário, passou a ser como porco. Comer, vontade de comer as lavagens do porco. O pecado faz isso. Traz vergonha e culpa. Adão e Eva se esconderam de Deus porque o pecado os fez ficarem com culpa, com vergonha do Pai, porque eles viram que eles não eram mais aquele que o Pai fez. O pecado faz isso. Foram mortos para Deus. Acaba com sua reputação e testemunho para quem é filho pródigo. É difícil construir, mas fácil destruir. O pecado destrói. Porque lá em João 10:10 fala também que que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O pecado é destruidor. É fome, lama, como porco vivendo na lama, imundícia. Isso é pecado. O filho pródigo foi destituído, foi tirado de ser imagem e semelhança de Deus. Agora ele é imagem e semelhança de um porco. Imagem e semelhança de um porco. É isso que é aquele que rejeita Deus, que despreza Deus, que deixa Deus. A Bíblia diz que é como se voltasse ao seu próprio vômito e comesse. Aquele que rejeita o Pai, sai da casa do Pai. Não tinha como descer mais, né? Ele estava ali na lama, na imundícia, comendo o que os porcos comiam, querendo comer. Para onde mais ele ia? Para baixo.
Você não pode cometer um só pecado sem pagar por ele. Tem que se arrepender. O pecado tem prazer momentâneo e perda eterna para quem vive no pecado. Se não se arrepender, separação eterna de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Todos os pecados carecem da glória de Deus. Colhemos o que plantamos. Toda ação tem uma consequência. Não brinque com o pecado, não chegue perto do penhasco, não brinque. Mas temos o caminho da restauração, que é o arrependimento. O arrependimento é o caminho da restauração, é a volta para a casa do Pai. Que haja uma mudança de mente na sua vida, é isso que Deus espera. Para voltar para Ele, para o Pai, é preciso se arrepender. É cair em si, como diz aqui no versículo 17 que nós lemos. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, está fora de si, né? Disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Isso é se arrepender, querer mudar, voltar para ser filho. Filho, ele já continuava sendo filho, né? Voltar para a casa do Pai. Se você é filho, volta para a casa do Pai. Se você é filho, volta para a casa do Pai. Se você é filho, volta para morar como filho de verdade. Como filho, não seja escravo, se você já é filho. Endurecimento destrói o senso de pecado. É importante, quando você reflete sobre si mesmo, para pensar que não dá para continuar assim, não. Você é melhor do que ontem. Há algum pecado não confessado? Pense sobre isso em sua vida. Versículo 18 e 19. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Isso é confessar o pecado. Cobrimos o mau cheiro dos pecados com o desodorante das desculpas, disse o pastor Russell Shedd. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 62, 3. Pecado escondido é pecado não confessado. Tem que se arrepender, para Deus te purificar com o sangue dele, que purifica todo o pecado. Tem que tomar atitude. Tomar atitude é levantar e ir até o Pai. Então ele se levantou e voltou para a casa, para junto de seu Pai. Tudo que te desagrada a Deus, tudo que afeta a sua comunhão com o Pai, desfaça. Se você tem coisas em sua casa, no seu quarto, que afeta a sua comunhão com o Pai, desfaça agora. Revistas pornográficas, CDs de músicas profanas, quebre, desfaça. Laços que afetam a sua comunhão com o Pai, desfaça. Ambientes que não tem como ter comunhão com o Pai naquele ambiente, não vá, saia. Julgo desigual, não faça. E a perca de tempo, consequência é fatal. Deus é rico em misericórdia. Desfaça tudo isso e volte para a casa do Pai. Ele está com saudades de você, espera pacientemente. Braços abertos para abraçar e beijar. É misericordioso com quem se arrepende, tem que se arrepender. Braços abertos na cruz. E até hoje ele está de braços abertos para te receber. Ele restaura o pecador, como o Pai fez ali. Dá um banho no filho, pôs a roupa nova, isso que Deus quer fazer com você. Porque em Cristo existe a possibilidade de um novo começo, novo início, nova oportunidade. Até o pródigo teve um recomeço, você também tem. Basta você querer se arrepender, confessar o seu pecado. Deus te perdoa, te restaura, te faz novo, te coloca em você o Espírito Santo para habitar em você. Porque se você estiver com o Espírito Santo habitando em você, não tem como outra coisa entrar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, não tem como entrar outra coisa. Mas mantenha-se cheio do Espírito, para que você seja cheio do Espírito, não terá como entrar coisa ruim.
Porque se estiver vazio, vai entrar. Como diz o ditado, oficina do diabo é a mente vazia. Enche sua mente com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus continuamente. Ore, jejue. Viva como servo de Deus, como Jesus Cristo. Jesus jejuava e orava continuamente e falava com o Pai. Faça isso. Você será um filho. Viverá na casa do Pai. E quando Jesus voltar, você irá morar na casa celestial com o Pai. Volte para a casa do Pai, filho. Em nome de Jesus.